Boa noite. Aqueles que nos visitam, aqueles que são do Campo Barão ou Paineiras Noite, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu faço parte da equipe pastoral dessa comunidade e estou ligado ao campo Paineiras Manhã e Cambuí. E hoje nós vamos compartilhar com vocês esse momento que espero ser especial para a sua vida nesse dia onde nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. Eu queria lembrar rapidamente que a origem do Dia de Ação de Graças aconteceu ali nos Estados Unidos em 1621. E aqueles que conseguem olhar para esta pintura podem perceber que aí está retratado a origem desse dia, onde alguns colonos, junto com alguns índios, estavam agradecendo a Deus pela colheita deste ano 1621. E um dado interessante é que no ano anterior, 1620, o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tinha passado por um inverno muito rigoroso. E eles perderam colheitas, empregos, muitos passaram fome. No entanto, no verão de 1621, quando eles perceberam a bênção de Deus na colheita, no emprego, na família, então eles iniciaram aquilo que passou a ser considerado e visto em todo o mundo como o Dia de Ação de Graças. Em 1863, Abraham Lincoln, ele oficializou esse dia. Em 1941, os Estados Unidos começou então a ter nesse dia o feriado, na quarta quinta-feira do mês de novembro. Só está faltando no Brasil o feriado, né? Estamos chegando lá. Mas eu agradeço a Deus porque a nossa comunidade, todos os anos, ela faz questão de separar essa data para louvar ao Senhor. Principalmente porque no Brasil, a partir de 1949, nós temos um projeto que foi transformado em lei e nós podemos, graças a Deus, comemorar também livremente esse dia. É importante a gente dizer e é importante a gente saber que quando falamos em ação de graças, em dia de ação de graças, às vezes a gente fica constrangido, por exemplo, se você estiver ao lado de alguém que começa a compartilhar com vocês um monte de bênçãos, um monte de alegrias, um monte de coisas que durante o ano de 2014 essa pessoa recebeu, essa pessoa se alegrou, e você do lado dela dizendo assim, mas eu não tive um ano tão especial quanto esse, e a gente fica um tanto constrangido com isso. Pois bem, pensando inclusive na origem do dia e no que aconteceu em 1620 com aquele inverno rigoroso, eu queria deixar para vocês uma palavra muito especial dizendo que quando nós pensamos em ação de graças, não é o reconhecimento de tudo, de que tudo foi bom, mas em meio a circunstâncias adversas, Deus e sua graça estavam presentes. Deus estava presente. Mesmo quando você passou por adversidades e você percebeu que, apesar dela, a graça de Deus estava ali, que a presença soberana de Deus estava ali,
E que hoje você pode alegremente dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas alegrias, muito obrigado pelas conquistas, mas eu quero também agradecer ao Senhor, até mesmo por conta do sofrimento. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe a experiência de um profeta e suas lamentações. E é interessante que esse profeta, quando ele começa a escrever o seu livro, que é conhecido por muitos, Lamentações de Jeremias, quando ele chega no capítulo 3, no versículo 1, ele vai chegar a esta conclusão: eu sou o homem que viu a aflição. Isso pode ser trazido para nós hoje, e nós também podemos, quem sabe, dizer: eu sou o homem que vi a aflição. Eu sou a mulher que vi a aflição. Mas a aflição desse profeta, a sua experiência que o levou, inclusive, a escrever os seus 5 capítulos deste livro chamado Lamentações, é algo que realmente chama a nossa atenção. Eu digo isso porque o momento histórico que ele estava vivendo, o rei de Judá, aquela pessoa a quem ele abençoava com as suas orações e com as suas profecias, esse rei estava algemado, estava cego. Os filhos desse rei, os herdeiros do trono, todos estavam mortos. E esse profeta, olhando para a situação da sua nação, ele percebe que a sua cidade natal, chamada Jerusalém, estava totalmente destruída. E não era uma cidade qualquer. Para o profeta, para os judeus, se tratava da cidade santa, Jerusalém. Mas ela estava em meio a muitos entulhos em todas as esquinas. E o coração do profeta se partia, porque pior que as ruínas era ver os soldados babilônicos entrarem no templo, um lugar também santo para eles. E aqueles soldados, eles caçoavam a cada metro quadrado do templo. Eles iam destruindo. E eles estavam procurando naquele lugar o Deus invisível dos judeus. E aquela destruição, deixava o profeta totalmente desiludido. O profeta anda, como diz o texto, como que perdido entre as ruínas de todo canto. Jeremias agora é um velho com a pele enrugada, com os seus ossos quebradiços. Este homem fora preso. Durante 40 anos ele pregou e não houve nenhuma conversão à sua mensagem. Este homem fora colocado dentro de uma cisterna e ali ele ficou abandonado. Este homem, de fato, ele viu a aflição de perto, mas nada corroía mais o seu coração do que ver a sua cidade, Jerusalém, sitiada, destruída e seus habitantes levados embora. E quando ele chega no capítulo 3, a conclusão que ele chega é: Deus não é justo. Deus, o protetor, Deus, o Senhor desta nação, Deus, aquele que prometeu estar ao nosso lado, é o nosso inimigo agora. Ele chega a um limite que muitos de nós precisamos tomar cuidado. Quando a gente percebe, pensando que Deus não está presente em algumas das circunstâncias da nossa vida, e aí nós começamos a deturpar, a levantar algumas frases, a escarnecer de Deus. Este era o ponto que ele estava chegando. Mas é interessante
que o texto, quando você está lendo, parece indicar que quando ele estava escrevendo, de repente ele coloca a pena por sobre a mesa, ele começa a refletir, ele começa a pensar, ele começa a relembrar, ele começa então a perceber o grande erro do seu coração diante da aflição que ele estava sentindo. E aí, no momento de profunda reflexão e arrependimento, ele pega novamente aquela pena e ele escreve uma das palavras mais lindas que nós temos na Bíblia. Ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Deixa eu repetir isso. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. O que o profeta dizia a ele mesmo? Minha porção é o Senhor. Gente, estamos mais de 300 pessoas aqui. É o máximo que vocês podem falar? Não, né? Digo a mim mesmo. O que ele diz? A minha porção é o Senhor. Portanto, é a conclusão que ele chega. Nele porei a minha esperança. E observe o que ele diz. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esse texto é lindíssimo. Na versão revista e atualizada, que muitos de vocês conhecem e eu também, e é difícil a gente decorar agora essa nova versão, mas quando ele abre essas palavras, ele diz: deixa eu trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança. Ele está com o seu coração disposto a começar a dar ação de graças a Deus, gratidão ao Senhor, porque ele reconhece que estava errando ao dizer tantas coisas, a escrever tantas coisas, a lamentar tantas coisas. Mas agora, ele queria olhar para frente com o coração renovado, disposto a confiar em Deus e a participar de um momento tão especial quanto esse que nós estamos participando. Interessante que, pensando nisso, o filósofo dinamarquês Kierkegaard, ele tem uma frase que diz assim: a vida deve ser vivida olhando para frente, mas só pode ser compreendida quando nós olhamos para trás. A vida deve ser vivida olhando para frente. E é interessante que nós fazemos sempre isso. Nós estamos vivendo num mundo onde existe sempre aquele positivismo, onde as pessoas dizem: você tem que olhar para frente, você tem que viver para frente, não fica olhando para trás. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o passado ele tem coisas a nos ensinar. Por isso que ele diz que você só pode compreender a vida quando você olha realmente para trás. Agora, muitos não gostam de olhar para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo a dor. Quando olho para trás, eu vejo muitas vezes relacionamentos que foram partidos. Quando eu olho para trás, eu vejo a enfermidade. Quando eu olho para trás, eu vejo uma enfermidade que foi fatal. Quando eu olho para trás, eu vejo um acidente. Quando eu olho para trás, enfim. Mas nós temos que olhar para trás. Se você quiser ir para frente. Nós não podemos reconhecer e dizer que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor nesse dia de ação de graças, tão somente por aquilo que é bom. Mas eu quero convidar você a olhar para trás. E nesta noite olhar e dizer: sim, o Senhor é bom. Mas tem muita coisa do meu passado que me ensina, que me ajuda, que
que me orienta e que me faz olhar para frente, de modo que eu compreendo que eu posso celebrar nesse dia de ação de graças algo muito importante, que é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Jeremias diz: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Não é um amor qualquer. Jeremias já estava falando de um grande amor. Não é esse amor que eu tenho por você ou você tem por mim. Esse é um amor. O amor de Deus por nós é um grande amor. E esse amor é tão grande que o profeta vai chegar à conclusão de que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis dentro desse grande amor que Ele tem por nós. E é interessante que o apóstolo Paulo, olhando para essa expressão, ele vai dizer lá em Efésios 2, versículos 4 e 5, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Esse é o grande amor de Deus. Quando nós entendemos e reconhecemos que a desconexão dos nossos primeiros pais do jardim trouxe a consequência da queda, o pecado, e nós só fomos religados a Deus a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa história, entrou na história da humanidade. Graças a esse grande amor, nós estávamos mortos, mas Deus estava cheio de amor. Nós estávamos indignos da presença do Senhor, mas Ele nos fez dignos. Embora pecadores, Ele nos fez justos. Embora inimigos, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, através de Cristo, na cruz. Grande amor. O que nós celebramos hoje, aqui e agora? O grande amor de Deus. O grande amor de Deus pela nossa vida. Mas nós celebramos também, nesta oportunidade, a fidelidade de Deus. O profeta diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis, gente. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Fidelidade tem a ver com o caráter de Deus. Fidelidade tem a ver com aquilo que Deus diz ser o que Ele é, e tão somente o que Ele é. Fidelidade tem a ver com a justiça de Deus. Fidelidade tem a ver com a maneira que Deus nos olha, nos trata, nos abençoa, nos prova. Fidelidade de Deus tem a ver com aquilo que o profeta Jeremias, ao olhar para toda aquela destruição em Jerusalém, e ele então parar e chegar à conclusão de que se ele continuasse a destilar aquele fel, ele estaria pecando ainda mais. Então ele parou e compreendeu que Deus é fiel. Deus é fiel. E uma das coisas que nós precisamos todos os dias lembrar e muitas vezes declarar para nós ou para aqueles que estão ao nosso redor: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Em terceiro lugar, nós celebramos neste dia de ação de graças a esperança da providência de Deus. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Se você for para a sua casa hoje, decorando essa frase, a minha porção é o Senhor, eu já vou ficar muito feliz. Digo para mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Recentemente fui visitar um camarada no hospital.
lá em São Paulo. Ele tinha passado por um acidente automobilístico, e vocês sabem que acidentes automobilísticos são perigosos demais e muitas vezes fatais. E eu fiquei sabendo que a situação dele não era muito boa. Teve várias fraturas. E quando eu cheguei naquele hospital ali na Vila Mariana, ele estava deitado na cama, ele parecia uma múmia. Estava enfaixado, engessado, tinha ferro na perna. E ele só tinha, na verdade, um lugar pelo qual ele podia me enxergar, respirar e falar comigo. Então tinha um buraquinho. Aí quando eu cheguei para ele naquela situação difícil, porque ele já estava internado há 2 semanas, já tinha feito 3 cirurgias, se não me engano, e eu olhei para ele e falei, rapaz, com esse ar de espanto por vê-lo naquela situação. E ele então, balbuciando, mas eu entendi perfeitamente o que ele disse, ele falou assim, muita sorte, pastor, muita sorte. Eu falei, infeliz, sorte? Quem foi o seu pastor aqui? Em São Paulo? O senhor. Mas para com isso. Sorte. Isso é providência. Isso é providência de Deus. Pastor, o senhor fala providência de Deus? Porque eu estou vivo. E se eu tivesse morrido? Eu falei, a providência de Deus também levaria você para o céu, se você merece alguma coisa nesse sentido, né? Providência. Que sorte. A providência é a direção que Deus dá a todas as coisas. Deus age com propósitos definidos para a nossa vida. Eu sei que é difícil compreender isso, mas providência significa que nada acontece por acontecer. Nada. Nada. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Portanto, tira de seus lábios e da sua mente e do seu coração esse negócio que foi sorte. Para um discípulo de Cristo, nós não usamos essa palavra. Para um discípulo de Cristo, é providência. A providência de Deus, ela definiu o lugar do seu nascimento, a família onde você está. A providência de Deus, ela definiu também aquilo que é o seu emprego hoje, o seu casamento. É a providência de Deus que mostra para você o lugar onde você está hoje, esta igreja, se é que você está aqui, ou se você está em outra. Mas a providência de Deus está guiando a sua vida em todas as coisas. Era a providência de Deus que estava dirigindo aquele povo, mesmo em meio àquela destruição, era a providência de Deus trabalhando a vida daquele povo que havia virado as costas para Deus. E Deus usou uma outra nação, um outro rei, para, durante 70 anos, trazer uma lição para o povo de Deus, Israel. Mas é a providência de Deus. Isso nos leva à quarta e última certeza que faz parte agora do coração do profeta. O que nós celebramos nesse dia de ação de graças, nós celebramos a certeza da salvação de Deus. Gente, eu queria convidar você para que você chegasse na sua casa e lesse Lamentações de Jeremias. E olha que você pode até se assustar com aquilo que você vai ler, com aquilo que ele escreve, com aquilo que ele diz. Porque talvez você nunca tivesse ou teria coragem de se dirigir a Deus como ele se dirigiu. Mas é impressionante que quando chega nessa parte do capítulo 3, a partir do verso 21, você olha e fala, será que é o mesmo? É o mesmo escritor, é o mesmo profeta?
É Ele. Só que agora, ele não está mais indignado com Deus. Ele não está mais lamentando com Deus. Ele está olhando para Deus e está dizendo assim: eu estou tranquilo, esperando pela salvação do Senhor. Eu estou tranquilo esperando pela salvação do Senhor. Não existe dia de ação de graças na vida de um discípulo de Cristo se ele não tem a certeza da sua salvação. Deixa eu repetir isso. Não existe paz, tranquilidade, não existe ação de graças, não existe gratidão suficiente no coração de uma pessoa quando ela não tem certeza da salvação. O que é ensinado aqui nessa comunidade é que a salvação do Senhor, ela aconteceu mesmo antes do pecado entrar no mundo. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes de o pecado existir. Deus já conhecia os seus. A Bíblia mostra, durante todas as suas páginas, que nós devemos viver a certeza da salvação, porque existe um dia determinado na nossa vida, quando Deus vem ao nosso encontro, e aquilo é tão especial, que você não consegue dizer não, mas a sua mente se abre, e você tem condições de entender perfeitamente o que aconteceu na cruz, e você se rende a Jesus. E essa questão da certeza da salvação, ela é tão plena, tão lógica, que você pode viver o dia de ação de graças hoje, e você já pode agradecer a Deus pelo amanhã, pelo futuro, pela sua vida, inclusive depois da sua morte, porque a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem morte. Portanto, o dia de ação de graças para nós, ele tem um significado especial, porque é um momento que eu olho para Deus, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a fidelidade de Deus, eu olho para o grande amor de Deus e digo: Senhor, eu tenho a certeza da salvação e eu quero esperar com tranquilidade tudo isso acontecer na minha vida. Estou convencido, diz Paulo em Filipenses 6, 1-7. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, quem é que começou a boa obra em nós? Jesus. Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Deus o Pai, o Espírito Santo e Cristo, eles começaram esta boa obra. E o apóstolo Paulo também em Romanos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas. Você sabe o que significa todas? Todas. Mas pastor, até, sim, até. Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vocês perceberam que está um tanto diferente aqui na frente hoje, não está? Já reclamaram? Esse papelzinho que vocês receberam não é para reclamar. Não é reclamação. Mas eu queria terminar esse dia de ação de graças agradecendo também, como um dos pastores da comunidade, agradecendo por algo que Deus tem feito na nossa vida. Mas agradecer lembrando que com vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, vocês estão lembrados disso? Estão? Essa série que começou neste ano, 2014, Procura-se Líderes, onde foi falado aqui de Paulo, que deixou um pupilo dele lá na ilha de Creta, e ali começou aquela famosa mensagem a respeito de liderança. Vocês estão lembrados da alegria para todos os dias? Poucos estão lembrados, porque foi uma minissérie onde não estava presente o pastor Ricardo. Então, quando ele não está presente, ninguém lembra, né? Estava eu e o Wellington. Mas vocês estão lembrados, por exemplo, marcas de uma igreja que faz diferença?
13 anos, comemoração, foi uma festa aqui na nossa comunidade. Vocês estão lembrados dessa série Entre a Arca e a Cruz? Gente, a Arca de Noé, a história. Nós saímos daqui muito felizes com tudo que aconteceu. Álbum de família, já passou, mas parece que foi ontem, realmente. Nós fomos muito abençoados com esta série. Vocês estão lembrados dessa série aqui, que marcou porque a Copa não foi nossa? Tá, não vamos nem lembrar o resultado final, mas vocês estão lembrados. Vocês estão lembrados dessa minissérie falando sobre reflexão e paixão? Antes um pouco da nossa conferência, da CTPI. Gente, foi uma bênção isso aqui. Vocês estão lembrados, por exemplo, da espiritualidade autocentrada? Vocês estão lembrados, sem dúvida alguma, Tempo de Decisão, que foi uma minissérie onde o pastor Ricardo não participou e onde fizemos ali entre a quinta e a sexta mensagem, nós estivemos trabalhando esse tempo de decisão e terminamos no domingo passado os 10 mandamentos, palavras de verdade. Quem é que pode dar ação de graças aqui por isso? Quem é que pode? Cada uma dessas séries tinha um cenário aqui. Cada um. Isso é trabalhado com muito carinho. Mas essa última, não é a última série, mas hoje você vai ter a oportunidade de colocar o seu motivo de ação de graças. E esse motivo vai fazer parte do nosso cenário. Só que este motivo, por isso que você recebeu esse papel, que está na sua mão, dessa cor aqui, ó, bonitinho, azulzinho, você vai colocar, você vai registrar, você vai escrever o motivo ou os motivos de ação de graças. E eu queria que você tivesse esse tempo para escrever agora. Esse tempo. E você vai observar que alguma coisa diferente está ao seu lado, ao seu redor, perto de você. Assim que você escrever, você pode se levantar e você pode fixar esse seu motivo aqui, nesse guarda-chuva. Eu te louvarei, minha terra frutifica e a fartura se espalha. Eu te louvarei, eu te louvarei. Se o deserto eu atravessar e no ermo tiver que andar, eu te louvarei. Cada bênção das tuas mãos eu celebrarei, e mesmo em densa escuridão ainda te bendirei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, se minha luz do sol raiar e puder ter tudo em seu lugar. Eu te louvarei, eu te louvarei.
dor também me alcançar, e meu choro só puder te dar, eu te louvarei. Cada bênção das tuas mãos eu celebrarei, e mesmo em densa escuridão ainda te bendirei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Podes dar, podes tirar, podes dar, podes tirar, minha alma escolherá para sempre te exaltar. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Podes dar, podes tirar, podes dar, podes tirar, minha alma escolherá para sempre te exaltar. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Amigo eterno, meu Deus fiel, tua graça flui como um rio dentro em mim e toma inteiro meu coração. Quando me achego em tua presença, sempre me prostro em gratidão. Tua graça sempre a me tocar, e o amor a me surpreender pra sempre. Meu louvor terás, tua graça me motivará. Cativo estava meu coração, tu foste luz ao toda a
Vamos ficar em pé? Eu peguei aqui um motivo. Agradeço a Deus pelo seu cuidado em toda a minha vida. Deus, eu te amo muito. E a Jesus também. Que bom. Deixa eu trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Senhor, nós queremos ser muito reverentes a Ti agora. E nós queremos dizer que nós amamos o Senhor. Que nós amamos Jesus. Porque a nossa situação era uma situação, Deus, onde nós estávamos muito longe do Senhor. Mas o grande amor do Senhor nos atraiu. Obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos fez aproximar da cruz. E obrigado porque hoje nós podemos sim render graças ao Senhor. Hoje é um dia muito especial. E nós queremos também, ó Deus, ser reverentes a cada um desses motivos que foram colocados aqui. Esse cenário é para o Senhor. As palavras que estão escritas aqui é uma dedicação ao Senhor. Tudo que foi feito aqui nessa oportunidade é para o Senhor. E nós queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que possamos agora nos confraternizar com a fartura da comida, da bebida, do pão nosso que o Senhor tem dado todos os dias para nós. Nós queremos nos alegrar no Senhor. Queremos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós queremos viver para amar o Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja entre nós aqui e agora. E com todo o teu povo que separa este dia para o Senhor. Hoje e sempre. Amém.